Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta com mais um vídeo da série Café com Estímulos e agora falando sobre Síndrome de Joubert, considerado uma condição médica autossômica recessiva que traz como característica principal a agenesia total ou parcial do verme cerebelar. Alterações em estruturas encefálicas, como, por exemplo, a dilatação do quarto ventrículo, e displasias dos números cerebelares, diminuição da ponte, ausência da decussação dos feixes piramidais, com consequente anormalidades do trato trigeminal e discreta meningocele occipital, causando quadro de taquipneia episódica, que pode se alternar com apneias prolongadas, presença de sucessivos movimentos oculares anormais, presença de protusão da língua, marcante hipotonia, ataxia, alterações sensoriais com dificuldades frente a ruídos, principalmente, amaurose, crises de espasmos musculares, presença de sindactilia, que é a junção dos dedos, quadro de doença cística renal, colobomas e pitose palpebral, que em geral determina atraso significativo no neurodesenvolvimento. Uma condição com diversas complicações. Tudo isso caracterizado pela agenesia total ou parcial do verme cerebelar, além das sucessivas situações de comprometimento de ordem cerebral. Tá? Vale destacar que pode ainda esse quadro diagnóstico se caracterizar pela presença de um sinal muito particular, que é o sinal do dente molar, visualizado aí pelo exame de ressonância magnética, além da presença de comorbidade como deficiência intelectual, que traz aí uma dificuldade na maturidade desse sujeito, além de um prejuízo acadêmico significativo e dependência ou parcial dependência em atividades adaptativas. A deficiência intelectual, que em geral no quadro de Joubert se apresenta aí como uma condição severa ou profunda, ou seja, um quadro extremamente complexo para a deficiência intelectual. Embora alguns casos da síndrome de Joubert possam se manifestar aí com a deficiência intelectual mais leve, mas em geral ela é de ordem mais complexa, severa ou profunda. O diagnóstico para a síndrome de Joubert é clínico e especialmente com base no quadro que foi descrito inicialmente, sendo necessário para o fechamento do diagnóstico por parte do médico a solicitação de alguns encaminhamentos para a realização de exames de neuroimagem, confirmando a partir desse exame a presença da hipoplasia ou agenesia do verme cerebelar, que é o elemento característico principal para essa condição diagnóstica. Em algumas situações mais pontuais, e pelo forte indicativo de prejuízos cerebelares, costuma-se associar essa condição médica a quadros como autismo. Daí a importância de entender que a gente não está falando apenas de uma situação, mas de um conjunto de situações, por isso o nome síndrome, conjunto de sinais e sintomas, que pode, além desses sinais e sintomas, ainda trazer comorbidades de grande significado associados a isso. Daí a importância de tratarmos a condição principal, mas também de tratarmos principalmente o que é comórbido ao quadro principal. Faz-se necessário para as intervenções na síndrome de Joubert abordagem multidisciplinar específica e encaminhamentos necessários que devem acontecer para estimulação precoce, bem como mediação pelas intervenções propostas por profissional terapeuta ocupacional, que irá trabalhar a partir de ferramentas promotoras para a garantia de aquisições necessárias a um pleno desenvolvimento neuropsicomotor, que vai trazer aí melhores possibilidades de funcionalidade para uma vida autônoma, né? Já que estamos tratando de uma condição que traz algumas complicações necessárias, além de abordagens
de outras áreas importantes como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade, neuropsicopedagogia, psicopedagogia. Então, esse conjunto aí associado ao acompanhamento médico específico faz com que as condições associadas e características desse quadro de Joubert sejam minimizadas e se consiga trabalhar aí com mais funcionalidade. É um quadro diagnóstico contemplado pelas políticas de educação especial, por se tratar de uma condição que traz diversas outras situações comórbidas, como a deficiência intelectual, o autismo e outros quadros associados. Daí entra nesse público-alvo para o atendimento educacional especializado lá em salas de recurso multifuncional ou em centros de AEI. Então, destacando mais uma vez que estamos falando de síndrome de Joubert, que é uma condição caracterizada pela agenesia total ou parcial do verme cerebelar, que traz aí alterações em estruturas encefálicas importantes, além de outras situações de prejuízos cerebelares que traz comprometimento na capacidade de motricidade, na capacidade de administração das questões de ordem sensorial, né? Além de prejuízo ou anomalias de ordem física, como sindactilia, que pode dificultar as pinças, a coordenação motora fina, o uso das mãos, de fato, para atividades funcionais, presença de espasmos musculares que podem dificultar na execução de alguns movimentos, trazendo aí alguns comprometimentos de ordem do neurodesenvolvimento, que a gente vai entender que compromete diversas situações para um sujeito que demanda aí de importante um bom funcionamento para atividades do dia a dia. Então, não podemos esquecer que é uma condição que tem muitas comorbidades associadas, que requer intervenção médica e acompanhamento pontual, até medicamentoso em muitos casos, dependendo da gravidade dos comportamentos associados ou das dificuldades que trazem aí comórbidas, além das abordagens para atendimento de estimulação precoce e continuado por equipe multidisciplinar que envolve desde terapeuta ocupacional até abordagens de ordem institucional escolar. Então, estamos tratando de uma condição que pode ser comórbida ao autismo também, ou vice-versa, e que requer de nós a compreensão não só do diagnóstico principal, mas de todas as características associadas com o elemento comórbido. Então, mais uma vez, reforçando a necessidade de que cada profissional, independente do seu espaço de trabalho, da sua área de formação, dos recursos materiais que possam estar utilizando, precisam estar abertos a receber informações acerca desses quadros diagnósticos, e hoje conversando sobre Joubert, no sentido de que quanto mais informação a gente tiver sobre a característica de encaminhamento desse paciente ou desse aluno até os nossos espaços de atendimento, mais funcionais e mais exitosas serão as nossas propostas de intervenção. Síndrome de Joubert foi o nosso assunto de hoje. Eu sou o professor Wilson e esse foi mais um vídeo da série Café com Estímulos. Espero estar colaborando para o atendimento clínico e institucional de cada um de vocês, para a formação profissional de cada um de vocês e até para a melhor compreensão da família acerca das condições diagnósticas que podem estar presentes nesses espaços. Abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.